O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um acordo para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e minhas irmãs, hoje nós abrimos um ciclo de 2 domingos litúrgicos que nos vai remeter a uma única mensagem: a entrega total do homem a Deus. O homem que é chamado a fazer uma opção pelo Senhor, não dividindo o coração. Se nós pegamos a primeira leitura de hoje, leitura do grande livro de Isaías, um dos mais importantes do Antigo Testamento, a nos falar de Deus, a nos falar do Messias, nascido de uma virgem que viria sofrer, que não viria em glória, que ficaria mudo e que seria a verdade encarnada. Se nós pegamos esse texto do profeta Isaías, nós vemos aqui o Senhor, o bom Deus, nos falando que Ele é o nosso Deus e não há outro. Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Essa afirmação aqui é muito forte, é muito pertinente para nós, porque aqui nós vemos o Senhor, o bom Deus, se declarando que Ele é único, se declarando que Ele é verdadeiramente o Senhor, se declarando de forma que não existe outro, que só Ele basta. Olha, meus irmãos, nesse mundo em que nós vivemos, quantas pessoas estão perdidas, sem saber a quem segue, sem saber de verdade qual palavra ouvir. Alguns tantos até têm a vontade de seguir a Deus,
mas vão ficando pelo caminho. Outros tantos querem servir a Deus, mas não segundo o modo de Deus, mas segundo o seu modo, a sua concepção. E pouquíssimos querem de verdade servir a Deus na honestidade, com dignidade, com zelo e, acima de tudo, com responsabilidade. E é nesse último grupo, para esse último grupo que o Senhor bom Deus aqui fala: eu sou o Senhor e não há outro, e fora de mim não há Deus. Esse fora de mim não há Deus é muito bem aplicado na escatologia da igreja. O que é o inferno é a ausência de Deus. O que é o céu é o próprio Deus. O que é ir para o céu é ir para Deus. O que é ir para o inferno é viver na total ausência de Deus. Em Deus o homem é feliz. Sem Deus a vida do homem é só desespero. Sem Deus a vida do homem é totalmente escura, sem luz, sem saída. Só que é interessante porque o Senhor, o bom Deus, Ele nos atrai a Ele. Ele nos atrai e quer que nós verdadeiramente dele sejamos, que não tenhamos o nosso coração dividido. E quantos de nós vive com o coração dividido? São capazes de trocar Deus por qualquer coisa, são capazes de trocar Deus por qualquer situação que se apresenta, deixando de colocar Deus em primeiro plano, deixando de colocar Deus em primeiro lugar, deixando de colocar Deus como centro, como estrado da própria vida. Meus queridos irmãos, quem ama a Deus tem prazer de ser de Deus. Quem ama a Deus, quando cai no pecado, aquele pecado maltrata tanto, aquele pecado machuca tanto, aquele pecado de verdade desumaniza tanto, que muitas vezes a pessoa fica sem norte. Como dói no coração de quem já descobriu o amor a Deus, o pecado, uma vida de erro, uma luta que muitas vezes não se consegue ser vencida. Como isso machuca, como isso dói. Agora, para quem de verdade não descobriu o amor de Deus, para quem vive no mundo à toa, tanto faz pecar como não pecar, tanto faz ir à missa como não ir à missa, tanto faz permanecer em Deus como não permanecer. E tantos vivem assim, e tantos estão assim no mundo. Infelizmente, hoje em dia, essa concepção não está só fora da igreja, mas dentro da igreja também, onde muitos só fazem as coisas para cumprir tabela e não descobriram o verdadeiro amor por Ele, e não descobriram a verdadeira entrega por Ele, e de verdade não vivem essa comunhão inebriante, fascinante, que nos preenche e que nos tolhe totalmente a capacidade de vivermos distante dEle. Sim, quando amamos a Deus acima de todas as coisas, não temos capacidade de ir embora, não temos capacidade de abandonar o Senhor. Somos totalmente reféns do seu amor na liberdade, porque sabemos que é nele que nós seremos felizes, porque sabemos que nele encontramos as respostas que necessitamos, porque sabemos que nele nós descobrimos o verdadeiro sentido da vida. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs,
Vejam que o Evangelho de hoje nos mostra uma catequese belíssima de Nosso Senhor, na escolha que nós devemos fazer, nos compromissos que, ao assumirmos, devemos de verdade corresponder com responsabilidade e com amor. Observem esse texto, essa cena. Vamos nos situar. Isaías nos fala que o Senhor diz que Ele é único, não existe outro. Aqui, no Evangelho, nós vemos os fariseus interpelando Jesus, querendo armar algo para pegar o Senhor. Olha como o homem aqui é ardiloso, como o homem aqui é astuto, como o homem aqui é traquino e mau. E os fariseus fizeram um plano, arquitetaram friamente: vamos destruir esse homem, vamos nos livrar desse homem. Esse homem causa um embaraçamento a nós, esse homem nos coloca em xeque, nos coloca em crise. Sim, olha, minha gente, nem todo mundo está preparado para escutar o Evangelho. Nem todo mundo, ao escutar o Evangelho, é capaz de entender e aceitar o Evangelho. Só está preparado para aceitar o Evangelho quem vive a humildade de estar e permanecer em Deus. Só começa a entender o Evangelho quem pede a Deus a abertura do coração, a iluminação do Espírito Santo, para começar de verdade a ser aquilo que Deus quer. E aqui eles armam para destruir o Senhor. Sempre o santo coloca em xeque o pecador. Sempre aquele que é honesto, que é justo, que luta pela santidade, sempre vai receber pedradas dos pecadores, daqueles que não entendem o que é ser de Deus, daqueles que não compreendem o que é permanecer no Senhor. E vejam, meus irmãos, que isso aqui é coisa séria. Basta você, enquanto cristão, na vida que você leva todos os dias, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, basta você querer levantar a voz para falar de justiça, para corrigir alguém que você vai ser tido como antipático. Sempre é assim. Basta você causar uma repulsa por algo que você vê que não é bom, que automaticamente vão começar a te excluir, porque sabe que você é diferente, porque sabe que você é de Deus. Quantas pessoas eu fico muitas vezes nas minhas divagações de pensamento observando, e um tanto me dá uma pena tão grande de ver como levam uma vida tão relativa, sem o absoluto que é Deus, como verdadeiramente levam uma vida tão leviana, com valores, se é que a gente pode chamar de valores, tantas coisas fajutas que colocam toda a expectativa da vida. Ó, meus irmãos, como os cristãos estão perdidos no mundo. Eles pensam que vieram para permanecer aqui. Eles pensam que vieram para viver eternamente aqui. Não temos residência fixa aqui. Não temos moradia fixa aqui. Estamos passando e vamos passar. E por que, Padre, é assim? Porque fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Somos eternos. A nossa vida não se resume aqui. E é preciso que todos os dias tomemos consciência disso. E porque eles armam contra o Senhor,
justamente porque o Senhor vai aqui chamar a atenção porque estavam levando uma vida errante, chamar a atenção porque não estavam vivendo a justiça. E olhem que Jesus tinha um apreço pelos fariseus. Uma vez eu escutei uma palestra de uma pessoa até séria, colocando os fariseus como inimigos de Jesus. Não é verdade. Os fariseus, eles de verdade agradavam o Senhor em muitas coisas. E muitas coisas o Senhor tinha apreço pelos fariseus, pela seriedade, pelo compromisso que eles viviam a palavra. Mas o que o Senhor não aceitava era porque aquela vivência da palavra era só unicamente a lei pela lei, totalmente sem amor. E isso o Senhor nunca aceitou. Olha, para vocês terem uma noção, eu já escutei paroquianos da paróquia dizendo assim: eu prefiro ir na missa da Boa Vista porque é mais rápida. Não entendeu nada de fé, não compreendeu nada do que é a igreja. Eu gosto de ir na comunidade X porque é celebração da palavra, porque a missa demora muito. Cristão que nada entendeu, vai querer cumprir a lei pela lei. Não é assim. É preciso ter amor em tudo aquilo que nós fazemos. É preciso pôr amor em tudo aquilo que nós vamos fazer por Deus, para Deus. E tudo aquilo que é feito por Ele e para Ele, volta para nós como graça, volta para nós como bênção. E aqui esses homens, eles começam a ficar embaraçados pelo Senhor, armam armadilha, mandam os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes. O partido de Herodes aqui são aqueles bajuladores de plantão, alguns tantos fariseus, outros tantos zelotes, outros tantos saduceus, mas os bajuladores de plantão. E eles vão lá para interpelar Jesus. Só que eles vão interpelar Jesus com uma total ironia, ironizando o homem de Deus. Embora na ironia eles descrevem Jesus de uma forma que eu vejo assim, de uma forma que eu consigo enxergar o Senhor assim. Olha aqui o texto santo. Eles se apresentam diante dele e começam a elogiá-lo. Rabuni, mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas o homem pelas aparências. Olha que elogio belíssimo. De verdade, eles aqui descrevem nosso Senhor. Ele é verdadeiro, tanto que as palavras mais próprias de nosso Senhor, em todos os evangelhos, nosso Senhor sempre assim se dirigiu a nós. Em verdade eu vos digo, porque Ele é a verdade encarnada. Ele é a verdade, ergo sum veritas, eu sou a verdade. Não existe outra verdade para nós, não existe nenhuma outra verdade do que Jesus Cristo é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é o sentido e a razão do nosso viver, que está mais dentro de nós do que nós mesmos. E quantos não descobriram isso? E tantos ainda não entenderam isso. Ele é verdadeiro. Ele de fato ensina o caminho de Deus. Não o caminho que você quer trilhar, não o caminho que eu quero trilhar, mas Ele ensina o caminho que nós haveremos de chegar a Ele, junto com o Pai e o Espírito Santo. Sabemos, Senhor, que não te deixas influenciar pela opinião dos outros, sim,
Opinião é opinião. O Senhor é a palavra da verdade. O Senhor é a verdade. E não julgas um homem pelas aparências. Perfeito. É por isso que é belo ser cristão. Porque o Senhor me aceita como eu sou. Porque o Senhor te aceita como você é. Com os nossos defeitos, com os nossos pecados, com as nossas inclinações para o erro, porque Ele nos ama, embora não aceite muitas vezes as escolhas que nós fazemos, embora não aceite muitas vezes as escolhas que nós cristãos fazemos, e uma delas, e a pior de todas, é querermos caminhar sem Deus. E olha que eles questionam. Dizem-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar o imposto a César? Aqui nós sabemos que a Terra Santa era subjugada por Roma, que a sede do império de verdade usurpava aquele povo, colocava um peso muito grande sobre aquele povo, para que eles nunca tivessem liberdade e não se rebelassem contra Roma. E aquele povo não suportava mais aqueles impostos altíssimos, tanto que os coletores de impostos, que são chamados nas Sagradas Escrituras de publicanos, eles também causam uma ojeriza nos fariseus, causam uma ojeriza nos cristãos. Os cristãos, os fariseus, não aceitavam esse grupo aqui de bajuladores de Roma, de ladrões de Roma. E o Senhor diz a palavra mais dura contra aqueles homens hipócritas, que vêm de hipes, de máscara. Vocês são falsos, perigosos, mentirosos, o coração de vocês tem maldade, vocês estão dispostos a destruir qualquer um para chegar onde querem. Tudo isso aqui o Senhor diz ao chamá-los de hipócritas. Eu sou tudo que vocês não são, vocês são tudo que eu jamais seria. É isso que o Senhor está dizendo. Porque vocês me preparam uma armadilha. Será que não basta para vocês as minhas palavras de santidade? Os milagres que vocês estão contemplando, tantos que estavam amarrados por tantas doenças, por tantas coisas, a sofrer pela vida, claudicando, e vocês ainda querem me destruir? Raça de víboras. É o Senhor aqui chamando a atenção daquele povo. E aqui, esse questionamento deles é muito forte, porque se o Senhor dissesse assim: não paguem o imposto a Roma, eles diziam: a Roma prenda, é um subversivo, está causando confusão em nosso meio. Eles tinham medo da Pax Romana. O exército chegava e batia e destruía e matava para causar medo. Esse aqui é o errado. Prendam esse homem. Se o Senhor dissesse assim: pague o imposto a Roma, eles diziam: ele não é o Messias. E por quê, padre? Essa questão do imposto é algo tão duro para os judeus. Aqui nós temos que entender o contexto. A Terra Santa foi uma terra dada por Deus. Deus deu aquela terra a Abraão. Deus deu aquela terra a ele. Ele saiu a procurar e Deus indicou. Se Deus deu aquela terra a ele, porque agora eles tinham que pagar imposto aos pagãos? Observem que os romanos aqui eram pagãos nesse momento da história. Adoravam vários deuses. Eles eram pagãos e o judeu se sentia totalmente humilhado. Como é que nós vamos pagar da terra que Deus nos deu imposto aos pagãos? O nosso Deus é maior que o deles, nós não podemos pagar nada a eles.
Esse era o grande problema. Era algo generalizado, muito forte ali. Era geral. Eles não aceitavam essa humilhação de modo algum. E o Senhor dá a resposta mais inteligente dos evangelhos, que condensa verdadeiramente o que ele pensa a respeito de nós. Mostra-me a moeda do imposto. Trouxeram então a moeda e Jesus disse: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: de César. Aqui nós temos que lembrar que César não é uma pessoa, mas César é uma função. César não é uma pessoa, mas uma função. Todo aquele que era levado ao sólio do imperador era chamado de César. Augusto era o César, Tibúcio era o César, Libério era o César. Ou seja, era um título como o presidente da república. César é um título, não é um nome próprio. Augusto César, o imperador. Libério César, o imperador. Então, de quem é a inscrição? De César, do imperador. Não uma pessoa, mas de uma função. E o Senhor diz: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Se vocês lembram bem, vão cobrar a Nosso Senhor o imposto, e ele manda Pedro pegar uma moeda na boca do peixe e manda pagar o imposto pelos dois. Vai pagar o imposto para que esse povo nos deixe em paz. Meus irmãos, aqui a coisa é muito séria. Nós não podemos confundir o que é civil com o que é religioso. Nós não podemos confundir de modo algum o que é critério de fé com o que é critério social. A nossa fé tem que estar acima de tudo. Não pode de modo algum o Estado querer legislar a respeito da fé. Não pode de modo algum. Nós somos livres. E a própria Constituição brasileira, não sei por que milagre, porque foi ela toda feita por maçons na época da proclamação da República, a primeira, e depois as correções até de 88. Mas a liturgia é livre, o culto é livre. Por quê? Porque é soberano, porque é aquilo de mais sagrado que nós temos, que é a nossa fé. O Senhor aqui está dizendo: vocês têm também obrigação com o Estado, sim, para viverem bem, para estarem bem. Paguem o imposto, mas também deem a Deus o que é próprio de Deus. Não deem aos homens o que é próprio de Deus. E é aqui que muitas vezes eu quero bater de frente, quando eu vejo e sou capaz de desconhecer alguém que coloca qualquer coisa acima da fé. Porque essa fé é algo precioso, é o grande tesouro que nós temos, e não temos nada mais precioso dentro de nós que essa fé que nós temos em Deus. E essa fé deve ser atuante. Olha o que Paulo, Silvano e Timóteo escrevem à comunidade dos Tessalonicenses. Olha que carta belíssima aqui. Quando São Paulo diz assim: a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Da mesma forma que a gente começa a Santa Missa, a mesma saudação. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Paulo reza e agradece a Deus pela fé daqueles homens. Como os cristãos esqueceram isso aqui. Como os cristãos perderam essa capacidade de rezar uns pelos outros. Não rezar simplesmente quando o outro está precisando de saúde.
Não rezar simplesmente quando o outro está passando por uma dificuldade, não. Mas rezar verdadeiramente quando o outro esmorece na fé. Eu estava pensando por esses dias. Vocês já pensaram se os gambeleirenses tivessem fé em Jesus Cristo, como tem nos políticos? Como a nossa sociedade seria diferente? Quantas pessoas levantando bandeira de grupo A, de grupo B, mas quão poucas pessoas levantando a bandeira de Jesus? Impressionante. Impressionante. A nossa fé é algo sagrado. Acima de tudo, nada é mais sagrado que a fé que nós temos. Nada, de modo algum, meus irmãos, é mais sagrado que a fé que nós temos em nosso Senhor. E Paulo aqui chama a atenção e continua: diante de Deus nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, a fé que deve ser atuante. Como, Padre, eu vou atuar na minha fé quando você é verdadeiramente um homem crente, que crê em Deus? Um homem crente que crê quer dizer um homem que reza, que se relaciona com Deus, que se abre à graça de Deus, que vive totalmente no Senhor, que se relaciona com Deus como uma pessoa, que tem consciência que vai prestar contas da própria vida. E o autor sagrado ainda diz assim: o esforço da vossa caridade, uma fé atuante e uma caridade totalmente esforçada. A minha fé, aquilo que eu creio, me obriga a ser alguém caridoso, espiritualmente, materialmente. Não existe uma fé sem obras. A fé obrigatoriamente me leva a fazer obras, me leva verdadeiramente a atuar no mundo como cristão. É impossível que eu só reze e não consiga mudar de vida. Eu já vi pessoas que rezam tanto, mas têm o coração travado, que não conseguia traduzir a vida de oração em caridade para com o outro. A fé atuante, mas também a caridade esforçada. Mas não só as duas, elas vêm coroadas ainda pela esperança. E olha o que ele diz: e a firmeza da vossa esperança. Que firmeza é essa? É aquela que nós devemos ter, que aconteça o que acontecer na minha vida, eu nunca posso me desesperar, porque eu tenho um Deus que me conduz, porque eu tenho um Deus que me ama, porque eu tenho um Deus que verdadeiramente me protege e me guarda para que eu vá para o céu. Uma fé, meus irmãos, atuante, uma caridade esforçada e uma esperança que verdadeiramente é firme, que não se perde. Fé, esperança e caridade, as três virtudes teologais que nós recebemos no nosso batismo. Mas tudo isso só é possível acontecer se nós tivermos a dignidade de abrirmos o nosso coração e deixarmos o Senhor, o bom Deus, nos instruir e nos esforçarmos para agradá-lo. Olha o coroamento da leitura: porque o nosso evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. É o Espírito Santo de Deus que abre os nossos corações. É o Espírito Santo de Deus que nos transforma, que nos protege,
que nos dá um entendimento para discernir como devemos trilhar o caminho de Deus. E por fim, o salmista nos pede para vivermos com dignidade e adorando o Senhor no esplendor da santidade. Você alguma vez já teve saudade de rezar? Responda no seu íntimo. Você já teve saudade alguma vez de rezar? De dizer assim: ai, que saudade de rezar, hoje eu vou rezar mais um pouquinho. Quando nós estamos em Deus, a gente sente saudade disso. Sente saudade de rezar. Sente esse desejo de estar em Deus, de permanecer no Senhor. Quem nunca sentiu saudade de rezar é porque verdadeiramente nunca rezou, mas sempre se enganou com a vida espiritual vazia. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, na próxima semana, o texto santo do Evangelho de hoje chega ao seu ápice, quando os próprios fariseus, começando a se encantar pelo Senhor, e são tantos deles que depois vão se encantar pelo Senhor, que vão ver que de verdade aquelas palavras fascinavam, encantavam, preenchiam, e muitos deles vão ser tão próximos ao Senhor. Para vocês terem uma noção, José de Arimateia, que guarda o corpo de Jesus no sepulcro virgem, era fariseu. Em quantas casas dos fariseus o próprio Senhor vai jantar? E eles mesmos, começando a ser tocados pela palavra que toca, e é como um fogo a nos queimar por dentro, eles vão perguntar: bom mestre, qual é o maior mandamento? Nos diga, nós queremos ser santos. E o Senhor vai dizer: o primeiro mandamento é esse: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a força e com todo o teu entendimento. Pronto. O Senhor ali diz: se você quer de verdade amar a Deus, não divida o seu coração. O teu Deus está nos céus. O resto tudo são criaturas. Todas as outras coisas são criaturas. E quem te dá verdadeiramente o sentido da vida é o próprio Senhor. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a